Michael Burry indo com tudo pelo crash, agora vai. Essa foi a notícia que saiu nessa semana, porque cada trimestre os fundos americanos, os hedge funds, tudo tem que divulgar as suas posições compradas. E essa é uma exigência da SEC, a Comissão de Valores Imobiliários de lá. E ele divulgou, e aí veio lá o portfólio dele e mostrou duas posições muito importantes, que são as principais, que é put para o SP500 e put para o Nasdaq. É o SPY, o ETF, e o ETF QQQ. O que significa isso? Que ele comprou opções de venda, puts, para o índice SP500, no ETF SPY, e para o índice Nasdaq, no ETF QQQ, e o valor nocional das duas posições é 1,6 bilhão de dólares. O que ele pagou de prêmio certamente foi bem menos, mas foi alguns milhões de dólares, o que significa que ele estaria apostando na queda do índice. Agora, a gente não sabe, essa é uma fraqueza, uma desvantagem desse formulário, que é o chamado 13F, que não é necessário reportar opções vendidas. Então a gente não sabe no que ele está short, ele pode ter vendido opções para comprar essas opções, então estaria neutro na posição final, na posição líquida, então a gente não tem ideia completa. Mas dado o seu histórico, o que ele vem falando, talvez sim ele esteja nesse momento apostando uma queda mais forte do índice. Mas é difícil ter uma conclusão mais definitiva sobre esta posição específica do Michael Burry. Qual o motivo da crise imobiliária chinesa? Já passamos por uma há pouco tempo. O motivo da crise imobiliária chinesa é a hiperextensão do investimento na construção no país, todo o investimento que houve em infraestrutura, em imóveis residenciais, imóveis comerciais, que foi em grande parte fomentado pela bolha de crédito, uma forte expansão de crédito do sistema bancário chinês ao longo dos últimos 20 e poucos anos, e isso acabou gerando uma atividade insustentável na construção civil, que disparou os preços dos imóveis a ponto de ser um dos lugares mais inacessíveis para se ter um imóvel, isso olhando por várias métricas de acessibilidade de imóvel. E o que a gente está vendo agora é o desenrolar dessa crise, que ela foi certamente estourada, né? O grande gatilho ali, o estopim, foi o problema da Evergrande, que era uma das maiores construtoras da China e que estava muito endividada, era a mais endividada do planeta, e que acabou de decretar sua falência na corte americana, nos Estados Unidos, e que ainda está aos trancos e barrancos. Só que nas últimas semanas, a Country Garden, que aí sim era a maior construtora por vendas, ela agora que está com dificuldades financeiras. Mas é um processo que vem se desenrolando. E até já respondendo uma outra pergunta similar, por que isso ainda não acabou? Aí é um pouco da forma de governo, da forma de tentar controlar os eventos econômicos na China, em que o Partido Comunista não quer que haja uma grande crise econômica, social, um crescimento absurdo do desemprego, porque, acima de tudo, Xi Jinping, o Partido Comunista, prioriza a estabilidade social, acima de qualquer outro critério. E esse é o problema de uma crise imobiliária, uma crise econômica, quando ela é desordenada. Mas a realidade é que às vezes ela é desordenada. E para mim a vantagem de um lugar como os Estados Unidos é que uma bolha imobiliária pode ser também tão intensa como na China, mas quando ela estoura, os efeitos, as correções, a limpeza do sistema, as falências, as demissões são muito mais rápidas do que na China. Mas a recuperação também é muito mais rápida. Então na China o que a gente pode estar vendo é o estouro da bolha e os efeitos dessa crise imobiliária se arrastando por mais tempo, no processo mais demorado. Quais lições podemos pegar de exemplo do governo turco sobre o que não fazer na economia? Eu diria que, tendo um banco central, não interferir com política monetária, querendo definir taxa de juros para estimular a economia, porque os efeitos acabam sendo de depreciação da moeda, que é terrível para o país. A gente está vendo a inflação aqui na Turquia chegando a próximo de 50%. Então, acho que essa é a grande lição. O dólar pode voltar a R$6 esse ano com a política atual? No Brasil, honestamente, eu diria que não. Salvo algum problema muito relevante, um crash dos mercados, uma instabilidade enorme, uma ruptura do tipo Campos Neto decide sair, se demite porque está havendo interferência no Banco Central, eu não consigo ver isso acontecendo agora. Não há fundamentos neste momento para o dólar disparar para 6. Precisaria de uma grande instabilidade política para isso.